Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Jéssica Burli e vamos continuar em mais uma aula de física, estudando o capítulo 1, cinemática. Nesta aula, nós vamos estudar a aceleração escalar média e vamos continuar na meditação do versículo, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Salmo 103:11. Aceleração escalar média, representada pela equação onde eu tenho A igual onde A representa a aceleração escalar média, ΔV, variação de velocidade escalar, nós já vimos na última aula sobre ΔT, intervalo de tempo, que também nós já vimos na última aula. Se você não lembra, dá uma revisada lá. Então, nós temos aqui A é igual a ΔV, que é a variação da velocidade escalar, velocidade final menos velocidade inicial, e ΔT, tempo final menos tempo inicial. Aceleração escalar média, unidade no sistema internacional. Então, a velocidade ela é sempre calculada em metros por segundo e o tempo em segundo. Então, se eu fazendo a divisão aqui, metro por segundo, fica metro por segundo ao quadrado. Tem outras unidades também, mas esta daqui é a mais usual. Vamos agora olhar um exemplo. Aceleração média escalar. Observe este exemplo. Começamos o nosso veículo nessa posição, a 30 km por hora. Quando a gente chega aqui, como já aceleramos um pouco, a velocidade já é maior, 60 km por hora. Vou acelerar mais. Chegamos aqui, 90 km por hora e vamos continuar acelerando, até alcançar a velocidade de 100 km por hora. Agora, vamos adotar alguns instantes em que ocorreram essas acelerações. Então, na posição inicial, quando a velocidade era de 30 km por hora, era 10h59 e 0 segundos, 10 horas e 59 minutos e 0 segundos. Na segunda, 60 km por hora, 10 horas e 59 minutos e 15 segundos. Na terceira, 90 km por hora, 10 horas e 59 minutos e 40 segundos. E na última posição, 11 horas. Percebe que do primeiro instante até o último, nós levamos exatamente 1 minuto. Como podemos calcular a aceleração média entre os instantes? Então, eu separei dois instantes aqui para a gente poder calcular. 10h59, quando ele estava a 60 km por hora, e 11 horas, quando ele estava a 100 km por hora. Então, eu selecionei dois instantes que eu quero para ficar mais fácil para a gente pegar os dados para resolver. Eu peguei esse instante, 60 km por hora, quando era 10h59 e 15 segundos, e a 100 km, que era 11 horas. Então, nós vamos aplicar aqui a fórmula, a ΔV, velocidade final menos velocidade inicial, e aqui, tempo final menos tempo inicial. Então, 100 menos 60, 40. 11 horas menos 10h59, 15 segundos é igual a 45 segundos. Então, ou seja, falta 45 segundos para chegar às 11 horas. Então, nós temos aqui 40 km por hora sobre 45 segundos. Como que nós vamos transformar quilômetros por hora em segundos? Então, nós temos que transformar quilômetros por hora por metros por segundo. Isso você já sabe como faz, nós fizemos isso na aula anterior. Então, o resultado é 11,11 metros por segundo sobre 5 segundos, que é igual a 0,47 metros por segundo ao quadrado. Segundo, por isso que é ao quadrado. E a partir de agora, então, vou deixar vocês com outro professor. Ele tem exemplos muito legais sobre este tema. Até mais! O exercício diz o seguinte: determine quanto tempo leva para um veículo que está a 72 km por hora parar completamente, considerando que sua desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então veja, a gente está com o veículo a 72 km por hora, vamos pisar no freio, né? E essa pisada no freio vai proporcionar ao veículo uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Por que desaceleração? Porque a velocidade vai diminuir. A gente chama de aceleração quando a velocidade está aumentando, né? E a gente chama de uma forma, né, de se dizer que o veículo está diminuindo a velocidade é falar que ele está desacelerando porque a gente pisou no freio.
né? E a taxa da aceleração ou da desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber quanto tempo que o carro que estava a 72 km por hora vai demorar para parar completamente com essa pisada no freio. Bom, igual ao exercício anterior, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter 72 km por hora, que é o valor aqui da velocidade, para metros por segundo. Para converter de km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então aqui, ó, converter km por hora em metros por segundo, 72 dividido por 3,6 é a mesma coisa que 720 por 36. Só uma simplificação algébrica aqui de frações, você não precisa fazer isso, você pode fazer a conta direto, tá? 720 por 36 eu sei quanto dá, porque 72 por 36 daria 2, mas eu tenho 720, então vai dar 20, certo? 20 metros por segundo. De novo, você não precisa entender o raciocínio da conta, cada um faz da sua maneira. Essa é a forma que, no meu entendimento, é mais fácil de você resolver esse tipo de questão, beleza? Vamos continuar aqui. O que a gente quer mesmo? O tempo que leva para o veículo parar completamente. Então, dessa expressão, que é a expressão da aceleração média, né? Variação da velocidade pelo intervalo de tempo, o que eu quero é o intervalo de tempo. Bom, como dessa expressão da aceleração média eu quero o tempo, eu vou isolar o tempo. Para fazer isso, primeiro eu vou passar ele para a esquerda multiplicando a aceleração, porque aqui ele está dividindo, certo? Então, quando eu passo o tempo para a esquerda, veja essa equação de vermelho aqui, que é uma equação que a gente vai usar de transição somente. O ΔT vai passar multiplicando o A. E aí, na próxima passagem, eu vou passar o A dividindo o ΔV, porque aqui o A está multiplicando o ΔT nessa equação. Vou passar o A para o lado direito dessa equação, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ficar com essa expressão. Esse aqui é o ΔV, dividido pelo A, que eu tinha falado. Em outras palavras, eu só troquei o ΔT com A, multipliquei, esse veio para a esquerda e esse veio para baixo, né? Esse veio multiplicando e esse veio dividindo. O ΔT foi multiplicando e o A passou dividindo, a gente fica com a expressão. Agora eu já consigo determinar quanto tempo que leva para o veículo parar completamente. Porque a velocidade final, qual que vai ser? Vai ser zero, porque parar completamente significa ter velocidade igual a zero. Então aqui no lugar do V eu vou colocar zero. E a velocidade inicial dele era de 72 km por hora, que é a mesma coisa do que 20 metros por segundo. Então, no lugar do V0, eu vou colocar 20. E a aceleração dele é de 5 metros por segundo ao quadrado. E aqui eu preciso fazer uma ressalva. Pelo fato de ser desaceleração, é uma aceleração com sinal negativo, porque tem a função de diminuir a velocidade. Então, veja, no lugar do V final, que é a velocidade de parada, eu vou colocar 0. Inicial era 20. E aqui na desaceleração eu coloco sinal negativo para indicar que não é uma aceleração que aumenta a velocidade, mas é uma aceleração que diminui a velocidade. Por isso que entra esse sinal negativo aqui embaixo no denominador dessa equação. Aí a gente vai ficar com 20 dividido por 5, certo? Na verdade, menos 20 dividido por menos 5. Menos com menos dá mais. Então 20 dividido por 5, menos 20 dividido por menos 5 vai dar mais 4, porque 20 dividido por 5 é 4. Então, o resultado dessa conta vai ser 4 segundos. Significa que um carro que está a 72 km por hora e que possui essa desaceleração, ele consegue parar completamente em 4 segundos. Beleza?